Minha gente, dados do Ministério da Saúde apontam que 12% das crianças brasileiras de até 5 anos têm suspeita de atraso no desenvolvimento e não apresentam os comportamentos e habilidades esperados para essa faixa etária. Pesquisas sobre os transtornos da primeira infância têm avançado nas últimas décadas e afirmam que as experiências e os estímulos de qualidade feitos de maneira precoce desempenham um papel crucial, potencializando os resultados e promovendo melhorias significativas na qualidade de vida das crianças e de suas famílias. Esses transtornos são complexos e demandam uma abordagem multidisciplinar, com um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Para nos ajudar a entender melhor sobre essa realidade, minha gente, nós convidamos para entrar aqui na nossa salinha da saúde o médico pediatra e neonatologista, doutor Guilherme de Abreu, que a gente acolhe com muito carinho. Doutor Guilherme, boa tarde, bem-vindo, doutor. Que Deus abençoe. Gostou do cenário, doutor? Adorei. Bonito, né? Já começa a dar esse espírito natalino, né, doutor? Eu adoro o Natal. Oh, que maravilha. Sente-se, doutor. Minha gente querida, doutor Guilherme já se encontra aqui nos estúdios, na salinha da saúde. E o assunto de hoje, assim, esses transtornos da primeira infância. É uma realidade, assim, porque nos faz recordar tempo de Natal, faz o nosso coração também voltar-se para essa realidade infantil, o nascimento de Jesus. Então a gente quer também trazer esse tema, não com a carga negativa de sofrimento e de dor, mas entender acima de tudo para despertar em nós esse tempo também solidariedade, amor e respeito. Então é isso que faz o Saúde e Fé, esse diferencial na televisão brasileira. Doutor Guilherme, quando a gente fala de transtornos das primeiras infâncias, estamos falando de doenças? Não só. Transtorno é doença? É sinônimo de doença? Não é sinônimo de doença, né? O transtorno é tudo aquilo que foge do que a gente chama de desenvolvimento típico. Tá. E isso não necessariamente envolve uma doença, né? Pode envolver, por exemplo, alguma variação comportamental da criança, que vai ser modulado de acordo com técnicas de modulação de comportamento, educação e por aí afora. Tá. Então, só para deixar claro, transtorno não é doença. Não é doença. Claro engloba alguns diagnósticos de doença, mas não é só doença. Agora, quando a gente fala transtornos da primeira infância, né? Que tipos de transtornos, que tipo de situações estamos envolvendo nesse título aí, doutor? Os transtornos da primeira infância, primeiro vamos só contar para as pessoas que estão nos assistindo o que é a tal da primeira infância. Tá. Né? A primeira infância é a idade que até pouco tempo atrás a gente costumava chamar de o período pré-escolar. Mas não é essa pré-escola que a gente tem hoje, né? Os antigos levavam as crianças para a escola em idades muito mais avançadas do que hoje nós precisamos levar os nossos filhos, né? Mas a primeira infância vai ali mais ou menos até 6 a 8 anos. Então é do 0 aos 6 anos, 8 anos mais ou menos. E os transtornos que envolvem essa faixa etária são aqueles principalmente relativos ao desenvolvimento, porque é uma fase muito aguda do desenvolvimento da criança, uma fase muito importante, né? O desenvolvimento cerebral acontece num ritmo muito acelerado e qualquer ocorrência, né, qualquer transtorno que ocorra nessa primeira infância vai ter impacto para a vida inteira. Então a gente foca muito a nossa atenção nesse período que é mais crítico do desenvolvimento infantil. Do 0 a 8 anos. A 8 anos. Esse período aqui. Aí é onde começam as primeiras manifestações, doutor, é isso? Começam as primeiras manifestações. Os transtornos que são, principalmente os de comportamento, né, que estão muito em voga hoje, eles são mais naturais de acontecer nessa faixa. Só que antigamente, como os diagnósticos eram muito difíceis e os temas não eram muito abordados nos meios profissionais, os diagnósticos aconteciam para depois dos 8 anos de idade. Se é de 0 aos 8 anos de idade, o que se espera quando a linguagem é desenvolvimento, né? O que se espera? O que é, digamos assim, no padrão daquilo que, se é que a gente pode definir isso, o normal, né, doutor? O que se espera de desenvolvimento de uma criança nessa faixa etária do que é dito como normal? O desenvolvimento chamado de típico, né, ele acontece em múltiplas frentes. Então, as pessoas que estão nos assistindo podem entender que a criança ela vai adquirindo ao longo da vida várias habilidades, só que essas habilidades estão como organizadas em várias frentes de desenvolvimento, em várias possibilidades de etapas de desenvolvimento. Então, por exemplo, a linguagem. A linguagem é um aspecto do desenvolvimento infantil. Tá. Então, as crianças precisam desenvolver o que a gente chama de linguagem expressa,
que é de si para o mundo, e a linguagem que a gente chama de receptiva, que é o entendimento do que as pessoas falam para nós, ou do que nós lemos no nosso dia a dia. Isso compõe um aspecto do desenvolvimento. E tem vários outros aspectos, né? Então, o motor grosso, por exemplo, né? A habilidade de andar, de pular, de ficar numa perna só, equilíbrio, isso tudo são aspectos do mesmo desenvolvimento motor. Só que também tem o motor fino, que é aquele que a gente usa para fazer as habilidades manuais, aquele movimento mais delicado. Isso também é um aspecto do desenvolvimento. Por exemplo, escrever à mão, costurar, né? São habilidades de motor fino. E é por aí afora. Então, tudo isso são etapas do desenvolvimento que o pediatra avalia e faz o que a gente chama de marcos do desenvolvimento. Então, a criança tem como se fosse etapas, né? Fechamento e abertura de capítulos do seu desenvolvimento que envolve a aquisição de determinadas habilidades. Por exemplo, todo mundo está acostumado a ver uma criança por volta de 6 meses a sentar. E por volta de 8 meses a engatinhar. E por volta de 12 meses a andar. Então ele cumpre essas etapas. Isso é o típico da habilidade. É o desenvolvimento típico. Desvios pequenos nesse módulo podem acontecer. Então nem toda criança engatinha com 8 meses. Isso é natural. Faz parte de uma variação populacional, digamos. Mas a criança que não anda para depois dos 2 anos de vida, por exemplo, aí ela tem um transtorno que precisa ser investigado. Doutor, eu falei assim, até me corrija, por favor, a gente não quer aqui, a gente quer aprender, enfim, mas eu falei assim, olha, como seria o normal disso? O senhor usou a palavra típico, né? Típico. Então é o desenvolvimento típico dessa faixa etária, né? Então vamos usar a expressão desenvolvimento típico, doutor. Né? O normal, ele Porque para dar conotação de o normal e o anormal, não, a gente não quer se referir a isso, né? A nomenclatura habitual que a gente usa é o típico. É porque o normal, na verdade, não é exatamente um termo errado, mas ele é muito da questão estatística, né? Então você está dentro de uma norma. Mas, do ponto de vista social, né, de comunicação, a gente prefere utilizar o termo típico para diferenciar do que está acontecendo com um determinado paciente, né, com determinada criança, que foge daquilo que a gente está esperando para o desenvolvimento dela. O doutor Guilherme, você falou do aspecto motor, enfim, né, se ficar sentadinho, enfim, mas algumas mães, nossa, minha criança começou a falar com 1 ano e meio, 2 anos, enfim. Não, a minha já tem 4 e não fala ainda. Então, é também essa questão da habilidade típica e a fala, doutor? Como eu falei, as crianças têm uma variedade de apresentações. Então, uma criança que não fala em determinada idade, não necessariamente ela está atrasada em relação aos seus pares de idade. Mas precisa ficar atento. Né? Então, cabe aos profissionais que acompanham as crianças acompanharem esse desenvolvimento. Por isso que a gente avalia as crianças na faixa etária mais tenra, né? 2 anos, 3 anos, 4 anos, de mês em mês, a cada 3 meses, justamente para o pediatra acompanhar esse desenvolvimento e garantir que está acontecendo da forma correta, como ele deveria. Essa observação, ela, como o senhor disse antes, geralmente as pessoas mais antigas começaram a estudar aos 6, 7 anos de idade, frequentar a escola, o processo de alfabetização hoje cada vez mais cedo, né? Sim. Que essa observação, né, dessas não habilidades típicas, ela é percebida pelos pais, eles percebem já isso, ou é na escolinha, na creche, onde a criança passa boa parte do seu dia, doutor? Os pais têm o hábito saudável de observar os filhos, né? E frequentemente acontecem comparações ali, né? Então compara com os irmãos mais velhos, com os primos, com os colegas de turma na escola e por aí afora. Cada criança tem o seu desenvolvimento, mas existem marcos do desenvolvimento que a gente precisa acompanhar, e as crianças que não atingem esses marcos e não atingem no tempo apropriado ou não atingem de forma nenhuma, em tempo nenhum, elas precisam ser pelo menos investigadas. Não necessariamente aquilo vai gerar um diagnóstico, mas eu preciso garantir que aquilo faz parte do desenvolvimento natural daquela criança. Então esse que é o grande objetivo do acompanhamento. Quando os pais começam a perceber essa realidade, que algo não está ajustado ali, eles procuram ajuda? Hoje a tendência é procurar ajuda ou isolar, meio que esconder a criança digamos, do padrão normal que a sociedade cobra? Hoje os pais estão muito mais ligados nesse tipo de situação.
até pela divulgação de redes sociais e de toda forma de mídia a respeito de transtornos que ocorrem na primeira infância, como está acontecendo agora, né? Então, é muito importante que os pais avaliem isso sob sua própria ótica e, havendo alguma dúvida, alguma suspeita ali de atraso, leve a criança para uma avaliação profissional. O profissional, digamos assim, o senhor é pediatra. O primeiro é o pediatra que pode detectar alguma coisa, doutor? Sim, o pediatra é o profissional indicado para fazer esse acompanhamento do desenvolvimento da criança, que pode acontecer de uma forma habitual, típica, ou pode sofrer algumas variações. Mas ele é a pessoa indicada para, pelo menos, começar o processo, né, deflagrar o processo de investigação da criança. E depois a criança é levada para algum especialista em desenvolvimento infantil, em comportamento infantil ou alguma subespecialidade pediátrica, como neurologia, psiquiatria e por aí fora. Entendido essa faixa etária, que nessa faixa etária que é o período da observação dos transtornos, assim, que é onde mais aparece, quais são os principais transtornos desta faixa etária? O transtorno mais, digamos, frequente que nós temos hoje, até pela amplitude do diagnóstico, é o que se convenciona chamar de transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é um grande guarda-chuva de várias outras condições ali de transtornos comportamentais, majoritariamente, que compõem ali um universo de diagnósticos, né? Então, o transtorno do espectro autista é um grande guarda-chuva que engloba vários outros transtornos ali embaixo dele e que se convencionou a chamar de espectro justamente pela grande variedade de apresentações. Né? Então, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, esse é e engloba outros tantos em cima disso. Outros, doutor? Quando a gente fala assim, tá moda, fala TDAH. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um outro diagnóstico também que vem aumentando muito a taxa de diagnóstico. Um pouco pela minúcia das ferramentas que são disponíveis hoje para diagnóstico e por aquilo que a gente chama de conscientização, né? Então, mesmo no meio profissional, né, os pediatras estão cada vez mais habituados a ver, identificar e diagnosticar esses transtornos. Tem algum tipo de transtorno em relação à fala, à motricidade, a dislexia, por exemplo, é um transtorno? Dislexia, né, ou os transtornos de processamento de linguagem, né, que são outros tipos também relacionados ao desenvolvimento da linguagem expressa. Tem vários, né? Então, tem algumas condições que a gente chama de orgânicas, como paralisia cerebral, que podem direcionar para um transtorno de desenvolvimento associado. Vamos entender um pouquinho, doutor, assim, se me permite, cada um deles, assim, pelo menos os principais, assim. Quando a gente fala do TEA, transtorno de espectro autista, como é que um pai e uma mãe começa a perceber que ferramentas ali eles têm, né, do conhecimento que eles têm, enfim, que o seu filho é um potencial autista, se é que eu posso chamar assim? O transtorno de espectro autista, ele tem múltiplas apresentações, mas ele tem dois pilares que sustentam a quase totalidade dos diagnósticos, né? Então, é uma certa dificuldade de interação social. Então, é aquela criança que não interage, não participa de grupos, não brinca com outras crianças e uma certa restrição de comportamento, né? Um comportamento restritivo ou repetitivo, né? Ou por movimentos que são repetitivos ou porque simplesmente a criança não se move e prefere ficar quieta no canto dela, isolada do restante. Esses são os dois pilares. Existem dois outros que também são muito associados, que têm a dificuldade de linguagem, né? Então é uma linguagem que habitualmente começa atrasada e é muito restrita do ponto de vista de vocabulário, e uma certa dificuldade até de expressão, né? de expressão de sentimentos, de vínculo com os familiares. Mas existem várias outras, né? Então, as crianças com transtorno de espectro autista, por exemplo, têm uma série de outros sinais e sintomas que orbitam esses pilares de desenvolvimento. Então, por exemplo, dificuldades com sono, dificuldades com a alimentação, eles têm uma alimentação muito restrita, muito difícil, dificuldades sensoriais. Então, as crianças, por exemplo, são muito intolerantes a estímulos sensoriais muito intensos.
as pessoas estão muito acostumadas com o som, né? Então o som muito alto irrita essas crianças. Ok. Mas também não é só o sonoro, né? O visual, o tátil também são incômodos para as crianças com espectro autista. Crises de ansiedade. Então tem muitos outros sintomas que englobam, mas fundamentalmente uma dificuldade de interação social e de comunicação. Ok. Aliás, vamos aproveitar essa explicação do Dr. Guilherme. Nós fomos colher assim um depoimento, né? Um depoimento de uma mãe, doutor, a Andresa, que fala sobre a Isa, né? A filha. Enfim, é muito interessante porque passou por esses processos todos, ou seja, de observar, de entender o que está acontecendo, a tomada de consciência dessa realidade e depois, assim, o milagre da vida e, acima de tudo, assim, ela vai destacar o tratamento interdisciplinar, que é fundamental. Vamos acompanhar vamos deixar a própria Andresa falar com a gente. Olá, meu nome é Andressa Luchiari, eu sou advogada, eu sou mãe de uma criança dentro do espectro autista, Isa, a minha Isabela. A Isa, hoje ela tem 11 anos de idade. Isa nasceu super bem, nunca teve problema nenhum, só que depois do nascimento a gente começou a acompanhar aí que assim, todas as crianças evoluíam e Isa tinha certas dificuldades. Isa sempre foi uma criança que sempre chorou muito. A Isa era uma criança que demorou muito a andar e demorou muito a falar. Saía de casa para trabalhar, voltava, Isa lá sentadinha, vendo a galinha pintadinha e não respondia a ninguém, a nada. Isa a gente chamava, às vezes parecia que ela não estava escutando, não respondia, né? Falava com o médico, doutor, poderia ser, aí vamos investigar, Andressa. Então começamos esse processo de investigação desde que Isa tinha aí 8 para 9 meses de idade, porque a gente percebia que as outras crianças tinham progresso e Isa não. Então Isa realmente foi andar com 2 anos e meio, Isa foi falar com quase 4 anos, falar de fato, não aquela fala repetitiva, né? Falar de fato aí com 4 anos para 5 de idade. Então Isa sempre teve esse atraso que era caracterizado pelos médicos talvez por um atraso no desenvolvimento, né? Só que assim, a gente sentia as dificuldades de Isa, né? Isa, eu coloquei ela na escolinha com 3 anos e realmente ela não conseguia andar, as crianças já corriam, entendeu? A Isa não comia, sempre seletiva, com muita dificuldade na alimentação, então a gente sempre teve muita angústia nesse sentido. Chegou no momento, né, de tamanho desespero, que eu procurei aí um especialista, aí, um doutor psiquiatra, a qual abriu aí os meus olhos para uma realidade que antes a gente poderia desconfiar, mas nunca saber o que está acontecendo com a gente, com a nossa Isa. Ele falou: Andressa, a sua filha realmente ela precisa de um acompanhamento neurológico para se descobrir que situações ela vem a ter neurológica, mas independente de qualquer coisa, você já vai iniciar aí as terapias. E já veio aí, Isa tinha aí 4 para 5 anos, e veio aí com o pacote ABA, já falando assim: Andressa, ela vai fazer psicologia, ela vai fazer terapia ocupacional, ela vai fazer fonoaudiologia e ela precisa disso. E você não deixe de fazer isso, porque você pode às vezes não me pagar uma consulta do psiquiatra, mas passe no neuro e não deixe de fazer aí os acompanhamentos terapêuticos, porque é isso que vai ajudar a sua filha. E desde então, Isa vem com esse acompanhamento. E foi a melhor coisa que aconteceu, que a gente abriu os olhos, abriu o leque e a gente começou aí a dar atenção que a Isa precisava. De hoje, Isa tem 11, vai fazer 12, e Isa teve um boom, assim, uma evolução muito grande. Entendeu? Todo mundo fala que existe Isa antes e Isa depois. Então, gente, não deixem de cuidar dos seus filhos, não deixe de ter um acompanhamento. Eu sei da dificuldade, a gente acompanha famílias que às vezes não conseguem na rede pública, mas isso daí depende aí uma autonomia futura do seu filho. Então, é um pouquinho do que eu poderia falar sobre Isa.
e agradecer a vocês aí a oportunidade. Um grande abraço. Primeiramente, quero agradecer a Andressa, né, pelo lindo depoimento, uma guerreira aí, graças a Deus. Foi muito bom o teu depoimento, viu, Andressa? Parabéns. E a gente viu no depoimento dela, doutor Guilherme, ou seja, ela, quando entendeu o processo todo, buscou ajuda. Isso é fundamental, doutor? Fundamental. E ela destaca duas coisas que eu acho bem pertinentes, né? Primeiro, a dificuldade no diagnóstico, né? Ela caminhou muitos anos ali até entender, até buscar uma ajuda profissional ali que fosse hábil o suficiente para fazer o diagnóstico. E segundo, as terapias, né? O que a gente chama de interdisciplinaridade, né? Por que isso é tão importante? Porque como o desenvolvimento infantil acontece em múltiplas frentes e nós estamos lidando com um transtorno de desenvolvimento, eu preciso ter múltiplos profissionais cuidando de cada uma das etapas do desenvolvimento para garantir que aquela criança progrida. Okay. Agora, muito mais importante do que isso é a comunicação entre esses profissionais. É por isso que eu gosto dessa terminologia interdisciplinaridade, né? Mais do que multidisciplinaridade. Porque a multidisciplinaridade me dá uma sensação de que as equipes estão trabalhando, mas elas não estão consonantes, né? Elas não estão se comunicando a respeito daquele mesmo paciente. E a interdisciplinaridade dá uma ideia de uma informação que flui entre diferentes profissionais. Legal isso tudo, viu? Parabéns aí, Andressa, lindo depoimento e serviu para muitos outros pais e mães aí, principalmente na compreensão disso tudo, viu, gente? Vamos fazer o seguinte, minha gente, eu vou chamar o intervalo, nosso primeiro intervalo. Na sequência, vamos continuar falando sobre essa realidade do autismo, entendendo um pouquinho mais. Vamos falar sobre o TDAH. Vou perguntar para o doutor Guilherme, tem cura isso? Eu acho que como cura é quando a gente fala de doença, mas como não é doença, como é que a gente lida com isso? Estamos de volta com o nosso Saúde e Fé, hoje falando sobre transtornos da primeira infância com o doutor Guilherme de Abreu, minha gente. Mas antes de continuar nosso bate-papo com ele, que está muito interessante, eu tenho um recado para você que faz parte da família dos devotos. A família dos devotos é a força missionária que cuida da casa da mãe. E nós que também participamos dessa missão, neste mês em que celebramos o nascimento do menino Jesus, preparamos um presente para você. Os colaboradores do Santuário Nacional, os missionários redentoristas e usuários dos projetos sociais deixaram uma mensagem no presépio que você está recebendo junto com a sua revista de Aparecida. Queremos que você sinta a nossa gratidão nesse presente. Se você também quer participar, se sentir mais próximo da Mãe Aparecida, faça o seu cadastro agora mesmo. Acesse a12.com/família dos devotos ou ligue para nós, que é o 0300 210 1210. Venha ser família dos devotos. Nossa Senhora conta muito com você e desejar o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe, viu? E vamos continuar nosso bate-papo com o Dr. Guilherme sobre transtornos da primeira infância. Muito interessante. A gente pôde, nesse primeiro bloco anterior, falar um pouquinho sobre o espectro do autismo, que é o TEA, né? Transtorno do espectro autista, entendendo um pouco essa realidade, mas a gente vai abordar, vai aprofundar um pouquinho mais. Então, só para a gente trazer presente essa realidade, eu falei assim, uma vez que a pessoa foi diagnosticada, depois de tantos estudos, como foi o caso da Andressa, depois que foi diagnosticado, o meu filho tem autismo. Tem graus disso tudo, doutor? Tem cura, tem tratamento? Como é que é? Tem. O que é importante dizer é com relação ao espectro, né? O espectro, ele se envolve tanto com a amplitude de apresentações como com a amplitude de intensidade dessas apresentações. Então, existem algumas crianças que têm o transtorno do espectro autista, mas ainda assim conseguem ter uma vida muito funcional, de comunicação, de interação, escola, amizades e se tornam adultos plenamente felizes e funcionais. Mas existem algumas crianças que têm mais impacto na vida de interação social e aí, portanto, tem uma restrição um pouco maior. Agora, uma vez diagnosticado, isso vai acompanhar a vida inteira ou vai de repente... Isso tem algo genético nisso tudo, doutor? Tem uma associação genética, mas assim, ainda não se sabe exatamente qual é o ponto ali, né? Já foram vários, que a gente chama de hotspots, né? Em vários genes, vários cromossomos diferentes, que podem ter uma implicação ali na hereditariedade de transtorno do espectro autista. E existe uma correlação hereditária. Então, gêmeos monozigóticos, por exemplo, têm muito mais chance de ter a mesma apresentação em relação a irmãos não gemelares e parentes próximos, por exemplo.
O senhor citou no primeiro bloco lá as dificuldades de interação social, dificuldade na fala, no comportamento, se eu não me engano ali. Isso. E essa é uma realidade que vai acompanhar esse indivíduo o resto da vida? Acompanha, mas o que é importante também dizer é existe uma coisa que a gente chama de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Né? É a habilidade que o nosso cérebro tem de se adaptar a diferentes contextos e amadurecer a partir desses diferentes contextos. Né? E a criança, principalmente a criança de 0 a 12 anos, tem a neuroplasticidade muito ativa. A gente mantém essa habilidade ao longo da vida toda, mas ela acontece com maior intensidade até os 25 anos e de uma forma muito mais intensa nos 12 primeiros anos de vida. Então, quando a criança é exposta a terapias numa fase precoce da vida, e por isso o diagnóstico precoce é importante, ela vai, ao longo da vida, adaptando o funcionamento cerebral dela para que torne esses sinais do autismo cada vez mais leves e se tornem adultos funcionais. Ok. O senhor citou também um dos transtornos, é o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, enfim. Como se manifesta isso? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, até 20 anos atrás, ele não tinha o aspecto de hiperatividade, né? A hiperatividade foi incluída depois. Basicamente, ela funciona em 3 pilares, né? Então, como o próprio nome já sugere, nós estamos falando de uma criança que tem muita hiperatividade. Então, o que é uma criança hiperativa? Não é aquela criança inquieta que tem muita energia, que a maioria das crianças vai se enquadrar nisso, né? É aquela criança que não consegue parar quieta. Então, quando tem atividades, por exemplo, como a necessidade dela permanecer sentada, por exemplo, numa peça de teatro, ou na escola, ou esperando uma consulta médica e por aí afora, ela simplesmente não consegue. Ela fica saindo da cadeira o tempo todo, levanta diversas vezes quando ela foi pedida para permanecer sentada. Ela não consegue simplesmente parar de mexer as mãos, então ela tem que estar mexendo em alguma coisa o tempo todo. Existe um componente ali de déficit de atenção, então são crianças que têm muita dificuldade em se organizar as tarefas do dia, organizar tarefas simples, elas não conseguem fragmentar as atividades do dia em pequenas tarefas menores. Geralmente elas procuram organizar os materiais, os brinquedos, os pertences ali em pequenos grupos de coisas, mas frequentemente elas se perdem no meio daquilo e elas não conseguem focar a atenção num assunto específico. Ok. E também existe um componente da impulsividade, né? O que é a impulsividade? É a criança, ela não consegue esperar a vez dela para falar, para participar de alguma brincadeira, né? Permanecer numa fila esperando a vez dela chegar. Ela interrompe as pessoas o tempo todo, não tem paciência de esperar. E uma coisa que as famílias relatam muito, ela responde a perguntas antes da pergunta ser terminada. Então, você está fazendo uma pergunta para a criança e antes de você terminar, ela já começa a responder. Okay. Isso é impulsividade. Então, esses 3 pilares regem o que a gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Doutor, nós temos perguntas. Chegaram perguntas aqui pelo WhatsApp, você tem vez, você tem voz, a gente encaminha aqui para o doutor. A Rafaela Souza de Itu, São Paulo. Boa tarde, Rafaela, que Deus te abençoe. Obrigado pela participação aqui no Saúde e Fé. Meu filho de 3 anos, doutor, tem muita dificuldade para se concentrar em uma atividade por muito tempo. Será que ele pode ter TDAH? Pergunta a Rafaela, doutor. Rafaela, pode, mas não significa que tenha. Eu acho importante dizer para as pessoas que, como o TDAH é um assunto muito do meio midiático hoje, as pessoas têm uma certa tendência a se autodiagnosticar ou diagnosticar outras pessoas. E TDAH é uma doença, assim, um diagnóstico muito difícil de ser concluído, porque envolve várias escalas, envolve várias análises e um período de comportamento. Então, a criança precisa ter esse tipo de comportamento em mais de um ambiente, não vale ser só na escola ou só no ambiente doméstico. Okay. Tem que influenciar 2 ou mais ambientes da vida da criança e também tem que durar mais do que 6 meses. E não pode ser incompatível com a fase de desenvolvimento que a criança está. Crianças de 3 anos têm pico de energia. Então, pode ser que o filho da Rafaela esteja simplesmente numa fase de desenvolvimento em que ele tem realmente essa dificuldade para se concentrar. O que vai fazer o diagnóstico estar presente é o acompanhamento do filho dela e a associação de outros transtornos ali, né, outras habilidades
que podem vir a acontecer com o passar do tempo. Nesse caso, doutora, o senhor falou da questão da ansiedade, impulsividade, enfim, chamar a atenção, como é que é a reação do pai, né? Da mãe, enfim, está lá numa missa, está lá num teatro, está lá na escola, está lá, enfim, o filho não para, agitado o tempo todo, assim, mas num certo momento a paciência do pai e da mãe também tem limite, ou seja, chamar a atenção, o que isso gera para uma criança que, ou seja, alguém está reagindo negativamente, está chamando a minha atenção, ela fica mais agitada ainda? Não necessariamente, mas o que normalmente a gente usa como ferramenta para esses casos, não só de TDAH, mas casos como o da Rafaela, né, que há uma suspeita, é fornecer para os pais ferramentas de parentalidade, né, de educação, de comunicação com crianças. Isso é importante. E também tem uma questão de temperamento, né, porque uma das coisas, por exemplo, que eu faço com as famílias que eu acompanho é a avaliação de temperamento. Então eu pego o temperamento do pai, pego o temperamento da mãe, pego o temperamento da criança e vejo como esses 3 temperamentos se modulam, se interagem. Coloca no liquidificador e se Deus quiser. E vê o que sai, né? Mas tem muitos pais, e isso não é uma negatividade, né? É simplesmente uma característica pessoal. Então tem perfis de funcionamento comunicativo que determinadas pessoas têm que podem ser incompatíveis com outras. E aí você fornece ferramentas para essa família para que elas se comuniquem de uma forma mais eficiente com a criança. Melhor do que sair gritando. Agora, e nesse sentido, assim, claro, essas ferramentas, o que acalma? A pergunta é, o que acalma uma criança que está agitada? O que acalma naquele momento do pico aí da energia? Se for uma criança com TDAH, é bem difícil de acalmar, né? Porque existem alguns tratamentos que a gente pode vir a falar depois, mas as crianças com TDAH sem nada de tratamento, nem terapias, nem farmacológico, nem outras adjuvantes ali, podem ter muita dificuldade de controle. Elas não têm controle sobre si mesmas. E quanto mais a gente tenta restringir, mais essa ansiedade aflora e pior vai ficando. Agora, o senhor falou do tratamento, eu estou preocupado, já que o tempo está correndo aqui no programa. Fala um pouquinho do tratamento então, do TDAH. O que hoje a psiquiatria oferece, a pediatria oferece, doutor? Esse trabalho interdisciplinar oferece. A TDAH, normalmente a gente faz uma abordagem interdisciplinar justamente porque a criança pode se beneficiar tanto de avaliações de neuropsicologia, como de terapia ocupacional e algumas ferramentas ali de fonoaudiologia para melhorar a comunicação. As escolas têm que participar desse tratamento, né? Não só do diagnóstico, mas também do tratamento. É importante dizer para os pais que existe uma série de opções de tratamento não farmacológico. Então tem, por exemplo, recomendações até dietéticas que ajudam no comportamento da criança, suplementação, né? Citando um aqui, por exemplo, o ômega 3. Né? Já existem estudos apontando o ômega 3 como um adjuvante na modulação de comportamento da criança com TDAH, até chegar num tratamento farmacológico efetivo que vai ser acompanhado por um profissional. Ô, doutor Guilherme, nesse sentido, assim, a questão da escola, é claro que a gente está aqui trabalhando e trazendo informações para, acima de tudo, potencializar o respeito, a solidariedade, o carinho, a interação, a inclusão de tudo, né? Agora, por exemplo, na escola vai um pai ou uma mãe que lá reclama, o seu filho, digamos assim, não tem esse transtorno. Ah, mas eu acho que eu vou tirar o meu filho daqui porque o coleguinha é autista ou tem TDAH, o meu filho não se concentra, enfim, a escola não faz nada. E aí, essa realidade que existe, doutor, esses preconceitos, esses tabus a serem vencidos? A escola, ela é a representatividade da sociedade que a gente vive, né? Então, deixar uma criança fora do ambiente escolar simplesmente porque ela tem um diagnóstico de algum tipo de transtorno de desenvolvimento ou de comportamento é uma falha nossa como sociedade, né? Então, a criança precisa estar inserida no meio. E tem uma coisa também muito interessante, né? Uma parte significativa da modulação de desenvolvimento de comportamento infantil vem através do que a gente chama de controle dos pares, né? Então, a criança, quando ela interage com pares de idade, ela tende a ter uma repetição do comportamento do meio muito mais intensa do que dos pais, por exemplo. Então, aquele velho mantra que a gente vive repetindo, né? Criança aprende por exemplo.
Então, se nós, como pais, quisermos dar algum tipo de ensinamento para os nossos filhos, a melhor forma de fazer isso é fazendo nós mesmos. Okay. Né? E a criança, a partir do nosso exemplo, aprende. Só que esse aprendizado através do exemplo, ele é muito potencializado quando os pares de idade fazem determinadas funções. Okay. Então, por exemplo, uma criança que tem atraso de linguagem, ela vai se desenvolver muito mais intensamente, além das terapias, convivendo com crianças da mesma idade que falam. Então, essa interação social é importante não só para as outras crianças, né? É aquele desejo natural de não querer ficar para trás? Também. Mas é o que habitualmente a gente adiciona o conhecimento do neurônio espelho, né? Que algumas pessoas de casa podem conhecer, né? As crianças têm o neurônio tipo espelho muito ativados. Então, eles realmente aprendem vendo o comportamento das outras crianças. Okay. Então, é importante para as crianças que convivem com as desenvolvimento atípico para entender que a sociedade é diversa. E também é importante para as crianças de desenvolvimento atípico para aprender com as crianças de desenvolvimento típico e ganhar habilidades. O filho tem 10 anos e nasceu lá, tem um irmãozinho de 3 anos. Esse irmãozinho de 3 anos ou tem o TEA, né, autismo, ou TDAH. Como é que é a relação do pai, a aceitação do irmãozinho mais velho em relação a brincar, interagir com esse outro irmãozinho que tem o TEA, por exemplo? A família tem que estimular que, nesse contexto, né, o irmão interaja com o outro. Quanto mais próximo de idade, melhor. Então, de 3 para 10 anos já tem uma grande diferença ali de fase de desenvolvimento, né? Um é pré-escolar, o outro já está quase na adolescência, mas ainda assim existe uma interação muito maior do que com um adulto, por exemplo. Agora, a melhor coisa é conviver com pares de idades ou com proximidade. Né? Então, frequentemente, por exemplo, quando eu tenho famílias que têm crianças com transtorno de desenvolvimento, a minha recomendação é tenha mais um filho. Né? Porque esse filho menor vai ajudar o mais velho a se desenvolver. Uma mensagem, então, para quem está em casa, nesse tempo de Natal que a gente está vivenciando, Advento, enfim, uma mensagem diante desse tema que a gente abordou hoje, os transtornos da primeira infância. Acho que a principal mensagem para as famílias é entender que desenvolvimento infantil e comportamento infantil podem ser estudados, analisados e modulados por profissionais. E que as famílias que precisem de ajuda, que tenham crianças em casa com transtornos de desenvolvimento, que procurem por essa ajuda efetivamente para serem tratadas o quanto antes. Né? Lembrando da neuroplasticidade que quanto mais cedo for a intervenção, melhor é o resultado da criança. E diversidade e inclusão social. Amém. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. Desejo assim um bom tempo de Advento, um Feliz Natal para o senhor. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Tenho certeza que quem está em casa aprendeu ainda a respeitar, a valorizar ainda mais esse tema, viu? Que Deus abençoe, um Feliz Natal, né? Boa preparação e boas festas de final de ano aí, doutor. Né? Amém. Igualmente para todos. Depois dessas informações valiosíssimas sobre os transtornos da primeira infância, é claro, a gente precisa também, nesse tempo de Advento, tomar conta e cuidar um pouquinho mais do nosso espírito. Chegou o nosso momento de oração. Ó Deus de misericórdia, que enviaste teu Filho para nos dar vida em abundância, pedimos que o Espírito do Natal renove não apenas nossa alma, mas também o nosso corpo. Que esta época seja de cura para nossas feridas e de alívio para nossos cansaços. Concede-nos, Senhor, uma saúde renovada, para que com força e fé possamos viver teus ensinamentos e espalhar amor e bondade. Que o Espírito do Natal seja remédio para o corpo e paz para o espírito. Amém. Eu creio que essas imagens desse momento de oração dizem tudo, né? Natal, família, amor, perdão, reconciliação, viu? Mas eu queria também começar esse momento de oração agradecendo a Deus. Eu tenho 3 pessoas que eu tenho que mandar um abraço especial. Um está aqui, gente, é um cinegrafista, Rafael, está celebrando hoje o dom da vida. Hoje, parabéns, Rafael, que Deus te abençoe. Também o nosso querido Breno, que está lá no diretor de corte, também parabéns. A nossa querida Sônia, também produtora, que está nos bastidores, parabéns de coração, celebrando a Sônia, dia 6, o Breno e o Rafael
no dia 7, viu? Então, juntamente com a imagem, com esse cenário maravilhoso e abençoado nesse tempo de advento, a primeira vela, a vela acesa dessa coroa do advento, minha gente, quero invocar sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, toda uma bênção especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, obrigado de coração por mais esse programa de tantos aprendizados que a gente recebe. Dignai o Senhor abençoar e santificar cada um de nós, cada um dos teus filhos, e que esse tempo de advento sirva para cada um de nós nos aproximarmos ainda mais do teu Filho Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe e Nossa Senhora, do glorioso São José e de São Peregrino, desça sobre você, sua casa e toda a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu santo povo de Deus, um excelente final de semana, participe da sua comunidade, faça aí as novenas de Natal que estão acontecendo, que Deus abençoe e que esta água que você está tomando, que vai tomar, seja também ela portadora da bênção de Deus na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você, bom final de semana e até a semana que vem com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe.